Como nós vimos aí, o prazo para votar a revisão de todos os planos setoriais é de 10 anos. Já se passaram 12 desde o último plano diretor. O documento assinado pelo prefeito na semana passada tem o resultado dos debates de apenas parte desses itens. Ainda assim, já dá para perceber que mudanças precisam ser feitas pelas secretarias para atender às novas determinações. E para falar mais sobre o plano diretor de Manaus, nós recebemos hoje no estúdio o vereador relator Elias Manuel. Bom dia, seja bem-vindo, Elias. Bom dia, Luana. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os telespectadores da TV Amazonas. E vamos lá, falar de plano diretor. Bom, queria que você começasse explicando para a gente, então. No total, são 15 leis que são trabalhadas dentro de um plano diretor, mas a gente, apesar de ter passado do prazo máximo de 10 anos, não conseguiu trabalhar todas elas. Quais são os pontos que foram já revistos e que fazem parte do plano diretor assinado na semana passada? Veja bem, Luana, é importante a gente fazer um resgate histórico aqui da organização urbanística da cidade de Manaus. Lá em 1975, portanto, na metade da década de 70, na gestão do ex-prefeito Frank Lima, começou a ser elaborado aqui em Manaus o PDLI, que era o Plano de Desenvolvimento Local Integrado. E aí, esse plano, ele valeu até 2002, quando Manaus viu surgir o seu primeiro plano diretor. A exigência de plano diretor, como foi explicado por vocês, nasceu com a Constituição de 1988. Todo município que tivesse acima de 20 mil habitantes deveria ter um plano diretor. É bom que a gente diga também que foi na Constituição de 88 que o município passou a ser um ente da Federação Brasileira, porque antigamente ele era muito dependente da União e dos estados. Quando chegou o Estatuto das Cidades, em 2001, criou-se o prazo para a revisão do plano diretor, que é no mínimo de 5 anos, no máximo de 10 anos. A priori, nós temos um plano diretor de 2002. Aí, a Câmara tinha que começar, junto com a Prefeitura, o processo de revisão do plano diretor. Então, quer dizer, esse momento foi um momento de estar sendo de revisão desse plano. Isso, nós concluímos, eu posso dizer a você, Guilherme, que concluímos a revisão do plano diretor no dia 16 de janeiro deste ano, quando o prefeito Arthur Neto assinou o conjunto de 7 leis que compõem o plano diretor da cidade de Manaus. São eles a Lei Geral, a Macro-Lei do Plano Diretor, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Postura, Parcelamento do Solo, a lei que cria as áreas de especial interesse social e a lei do perímetro urbano da cidade. O que a Luana chamava a atenção são outros 8 códigos que devem ser enviados à Câmara a partir de agora, num prazo de 2 anos. Mas esses códigos, em nenhum momento, a ausência deles interfere ou prejudica o processo de revisão que nós fizemos ao longo de 4 meses e meio dentro da Câmara Municipal de Manaus. Bom, então vamos começar falando sobre o que foi aprovado. E aí você tocou num ponto importante, que é das áreas de uso social. E a gente percebe, olhando o mapa da cidade, que existem vários vazios demográficos, o que acaba até dificultando um pouco a própria organização de que pontos vão ser construídas áreas de uso social e que realmente possam atender uma grande parcela da população. Como é que vai ser trabalhada essa questão a partir de agora, Elias? Veja, aí eu faço um resgate histórico também. Quando o projeto Zona Franca de Manaus começou vigorosamente aqui na nossa cidade, foi a partir da metade da década de 70. E aí foi quando nasceu o PDLI. Naquela época nós tínhamos 300 mil pessoas morando em Manaus, 350 mil. Hoje nós temos 2 milhões de habitantes dessa cidade. E essa cidade explodiu de maneira desordenada. E por incrível que possa parecer, apesar da densidade populacional que nós encontramos em muitos bairros, 60% dos lotes do perímetro urbano da cidade de Manaus, eu sei que o pessoal da arte fez até um mapa, tem um mapa para mostrar para a gente. Vamos mostrar para você de casa um mapa que dá para ter essa noção exata do que o vereador está falando. Por exemplo, aí a gente está tendo uma noção da zona norte de Manaus. Você está vendo aí o Novo Israel subindo para o Santa Etelvina e você ainda é capaz de perceber vários vazios demográficos no tecido urbano da cidade de Manaus.
Qual é a novidade que esse plano diretor nos traz? É a criação das áreas de especial interesse social, ou seja, ocupar esses vazios demográficos com o projeto Minha Casa, Minha Vida, e dessa forma favorecendo o adensamento da população de Manaus. A gente pode perceber muito bem aí no mapa que você está vendo em casa agora, o vazio demográfico que nós temos quando você se aproxima ali na zona norte de Manaus, da barreira da Ponte da Bolívia. Então, ali Tarumã, Ponte da Bolívia, Santa Iteovina, Novo Israel. Mas isso não é uma característica apenas da zona norte de Manaus. Até aqui mesmo na Estrada do Aleixo, onde está o prédio da TV Amazonas, você ainda encontra terrenos na Estrada do Aleixo que precisariam ser ocupados. Portanto, Manaus tem esse desafio de crescer para dentro. E essa é uma novidade que esse plano diretor que nós aprovamos e o prefeito sancionou nos traz. Ok, como a gente sabe que é um assunto vasto, vamos fazer o seguinte, você continua com a gente, vereador, pode ser? Pode ser, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre os desafios do plano diretor.